Investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira nesses momentos de turbulência que estamos vivendo, com toda a bolsa praticamente trabalhando em queda, né? De vez em quando dá ali uma subidinha, dá uma reagida, mas enfim, o momento hoje é muito turbulento. Mas justamente nos momentos turbulentos, o que nós vamos ter? Vamos ter oportunidades, né? Então, além das ameaças que todo esse cenário vai nos impondo, também vai aparecendo as oportunidades. Então, oportunidades de empresas maravilhosas aí que estão com preço muito atrativos, que dá já condição para você poder entrar e na sequência, daí, na recuperação dessas empresas, você poder auferir ganhos aí com a valorização dessas ações. Mas, naturalmente, o que a gente tem que ter muito cuidado é saber em qual empresa que nós vamos investir, né? Porque as empresas que apresentam uma queda significativa no valor das suas ações, temos que analisar se essa queda foi em função de toda essa movimentação da economia ou se é problema que a empresa vem enfrentando. Se a questão é a movimentação da economia, na sequência tudo isso se corrige e a empresa volta a ter pelo menos o seu valor normal. Agora, se é um problema da empresa, aí passa a ser um pouquinho mais sério, que depende da empresa fazer alguma coisa para ela poder ganhar valorização novamente. Então, por isso que é importante é justamente a gente analisar a empresa, conhecer um pouquinho o que é a empresa, o que ela faz, qual que é o seu mercado, para onde que essa empresa está indo, mas principalmente saber como que ela está economicamente, como que ela está financeiramente, para ver se essa empresa é viável, se ela tem uma estabilidade no seu funcionamento ou não. Tá? E aí, consequentemente, a gente procura repartir essas informações com vocês, trazendo análise dessas empresas e mostrando como que elas estão em termos econômicos e financeiros. E naturalmente que quem nos auxilia muito nesse processo todo são vocês, os nossos inscritos aqui, que mandam as sugestões para a gente, dentro da medida do possível, aqui a gente vai analisando para vocês. E no caso dessa empresa que nós vamos trazer hoje, a indicação e a sugestão veio lá da Mariana Conde. Oi, Mariana Conde, um prazer poder lhe atender, espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Degraf e manda a sugestão da empresa que você queira que a gente analise e também aproveita, já faça a sua inscrição, dá o like, ative as sinetinhas das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa sugerida pela Mariana Conde é uma empresa paranaense, trata-se da Positivo Tecnologia SA. A Positivo aí que tem as suas marcas, né, os seus equipamentos aí sendo vendidos no varejo, então trabalha ali numa linha de preço mais popular, então tem uma grande movimentação dentro do mercado. Mas para a gente entender o que é a Positivo Tecnologia, vamos voltar lá atrás, contar toda a história, como que tudo isso começa. E aí começa lá no ano de 1972, em 1972, quando um grupo de professores ali, até encabeçados ali pelo professor Oriovisto Guimarães, o Samuel Ramos Lago, enfim, 8 professores se unem para montar um cursinho preparatório para o vestibular, né? E aí era o cursinho Positivo. E o Positivo ele cresceu significativamente na cidade de Curitiba, tornando-se o cursinho mais demandado em Curitiba na década de 70 e na década de 80. E aí já indo para a década de 80, eles já diversificam, então começa apenas como cursinho e na década de 80 passam também a montar o colégio Positivo, então trabalhando ali com o ensino fundamental e também com o ensino médio. Ainda na década de 80, aí eles também criam uma faculdade, a Faculdade Positivo, que depois virou Centro Universitário Positivo, que depois virou Universidade Positivo, ou UP, que recentemente acabou sendo vendida para o Grupo Cruzeiro do Sul. Já também no ano de 1989, eles criam a Positivo Informática. E por que a criação da Positivo Informática? Porque lá desde a origem do cursinho Positivo, eles já haviam criado também uma gráfica, a Posigráfica, porque com o cursinho você tinha as apostilas. Então, para preparar as próprias apostilas, eles haviam criado a Posigráfica, né? E daí, na sequência,
eles começaram também a desenvolver um software de gestão escolar, né? E aí, naturalmente, que também precisava dos computadores. E aí, como no final lá dos anos 80 era muito difícil, né, o acesso aos computadores, então eles passaram a criar os seus próprios computadores também para atender não só as suas próprias unidades, como também as unidades que usavam todo o sistema educacional do Positivo. Então, daí no ano de 1994, daí desenvolvendo também o software, já que agora tem os computadores, agora também tem o software educacional junto com os computadores. No ano de 2004, aí eles já avançam também para o varejo, eles passam a vender os computadores também para a rede de lojas de varejo. E no ano de 2006 eles fazem o IPO, se transforma agora numa sociedade anônima de capital aberto. Já no ano de 2009, eles passam também a produzir a chamada placa-mãe dos seus computadores. Então não era só a montagem, mas também a produção da placa-mãe. Já no ano de 2011, eles fazem uma parceria com uma empresa argentina, a BGH Argentina, e aí já colocam o pé na Argentina e passam também a vender os seus equipamentos dentro da Argentina. E na sequência também já começa a exportar lá para Ruanda e para o Quênia, então já começa a exportar os computadores Positivos também. E aí na sequência a coisa vai se desenvolvendo, passo também a criar uma linha de smartphone, vão para o notebook, vão para o tablet, enfim, vai diversificando toda a sua linha de produtos. No ano de 2017, eles trocam o nome da empresa, deixa de ser Positivo Informática e passa a ser Positivo Tecnologia. Atualmente, a Positivo Tecnologia está presente em aproximadamente 8.800 pontos de venda espalhados pelo Brasil, gera mais de 4.300 empregos só na Positivo Tecnologia, né? E aí, eu trouxe para vocês agora os balanços de 2018, 2019, 2020 e também o balanço agora do terceiro trimestre de 2021, balanço encerrado no dia 30 de setembro, para a gente ver como é que está sendo o comportamento da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Positivo Tecnologia SA, e para tanto trouxe para vocês 2018, 2019 e 2020 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia agora no terceiro trimestre do ano de 2021. Começando aqui pelo ano de 2018, o que é a Positivo Tecnologia? É uma empresa de 1.789 bilhões, é tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E naturalmente, por ela ser praticamente uma montadora de equipamentos, então ela não tem aqui um imobilizado muito grande, máquinas, equipamentos e tudo mais. Então ela vai ter onde a sua força maior aqui no ativo circulante no capital de giro, onde desse 1.789 bilhões, 1.418 estava alocado no ativo circulante no capital de giro, o que representava 79,3% de tudo que a empresa possuía. Em caixa e equivalentes, todo o dinheiro da empresa em 2018 totalizava 393 milhões, 235 milhões em contas a receber e 534 milhões os estoques que a empresa possuía em 2018. Indo para o ano de 2019, a empresa cresce um pouquinho em tamanho aqui para 1.945 bilhões e o capital de giro cresce nominalmente para 1.471, porém a representatividade dele ficou um pouquinho menor, 75,7%. O volume de dinheiro em caixa, 393, pula para 460 milhões. O volume de contas a receber, uma pequena elevação aqui para 258 milhões. E o estoque apresenta uma retração aqui, fechando em 494 milhões de reais. Indo para o ano de 2020, a empresa dá um salto, vai para 2 bilhões 824 milhões de reais. E o capital de giro pula para 2 bilhões 211, com 78,3% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa segue aumentando, vai para 544 milhões, aumenta significativamente que o contas a receber, 698 milhões e também um aumento significativo nos estoques, com 645 milhões de reais. Então, 2020, um salto aqui no capital de giro. Para 2021, até o mês de setembro, a empresa aumenta mais o seu tamanho, 3 bilhões 320, e o capital de giro vai para 2 bilhões 702 milhões de reais, com 81,4% de representatividade.
Diminui o volume de dinheiro em caixa para 388 milhões, uma pequena diminuição também, uma pequena não, até uma diminuição significativa aqui no contas a receber para 563 milhões, mas em compensação, um salto que a empresa dá nos estoques. Ela fecha setembro de 2021 com 1 bilhão 406 milhões em estoques. Já no endividamento, que a gente vai enxergar aqui na dívida de curto prazo passivo circulante, dívida de longo prazo passivo não circulante, o total do endividamento. Em 2018, 1 bilhão 279 milhões de dívida, o que correspondia a 71,5% de tudo que a empresa possuía. Para 2019, a dívida aumenta para 1 bilhão 410, 72,5% o peso da dívida em relação ao ativo total. Já para o ano de 2020, a dívida sobe nominalmente para 1 bilhão 791 milhões, porém o peso da dívida recua para 63,4%. Então, mesmo com o crescimento nominal da dívida, o peso da dívida hoje é bem menor, né? Em 2020 era menor do que em 2019, fechando em 63,4%. Já para setembro de 2021, a dívida sobe para 2 bilhões 124 milhões, porém o peso praticamente permanece estável em 64%. Então a dívida que ela vinha no patamar de 71, 72%, recua aqui para 63, 64% e parece se estabilizar nesses números aqui. Já em termos de resultados, a Positivo Tecnologia, ela faturava no ano de 2018 1 bilhão 890 milhões. Em 2019, 1 bilhão 915. Em 2020, 2 bilhões 192. E agora, até setembro, já acumula vendas de 2 bilhões 291 milhões de reais. Então, o faturamento da empresa vem crescendo a cada ano. E aqui nós estamos até o mês de setembro, o que projeta até dezembro um faturamento de pelo menos uns 2 bilhões e 800, né, quase beirando 3 bilhões de faturamento no ano de 2021. Mais importante do que o faturamento é o resultado que a empresa obtém. Em 2018, um pequeno prejuízo de 461 mil. Em 2019, volta a dar lucro com 20 milhões de lucro. Em 2020, 195 milhões de lucro. E agora, até setembro, 161, o que também projeta um lucro de aproximadamente 210 milhões para o ano de 2021. Então, além do faturamento crescente, nós vamos ter aqui também o lucro crescendo a cada exercício. Aproveitando também, trago para vocês, já que falamos aqui do terceiro trimestre de 2021, vamos abrir esse terceiro trimestre aqui nos 3 trimestres do ano, para que a gente possa acompanhar trimestre por trimestre como que a coisa vem se desenvolvendo. Então está aqui o ano de 2020, como a gente havia mostrado, um lucro de 195 milhões e um faturamento de 292. Ela começa o período de janeiro a março de 2021, faturando 676 milhões e um lucro de 55 milhões. Já no segundo trimestre, o faturamento sobe para 785 milhões. Então, aumenta o faturamento no segundo trimestre e o lucro praticamente estável, aqui uma pequena queda com 51 milhões. Já no período de julho, agosto e setembro, ela faturou 828 milhões e o lucro fechou em 53 milhões. Então o lucro ele vem praticamente mantendo uma certa estabilidade aqui na faixa de 55, 53 milhões por trimestre. E o faturamento crescendo a cada trimestre. Então tá aí a Positivo Tecnologia, que dá para observar que em termos de capital de giro está muito bem estruturado, em termos de endividamento, uma queda no endividamento e agora mantendo uma estabilidade, faturamento crescendo a cada exercício e o lucro da empresa que cresceu, né, durante 2019 para cá e agora ele vem mantendo uma estabilidade nesse lucro, girando ali em 55 milhões por trimestre, né, o que nos projeta aí um lucro de pelo menos 200 milhões para o ano de 2021. Já que estamos falando aqui também dos números da companhia, trago para vocês também esses gráficos aqui para a gente ver de perto a situação financeira da empresa. Começando com a liquidez geral, que a liquidez geral mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Então ele vai nos dizer se a empresa consegue pagar suas dívidas, se trabalha com folga financeira ou não. Então, começando com a liquidez geral, em 2018, 1,39, em 2019, 1,19, aí em 2020 volta a crescer para 1,42 e agora em 2021, em setembro, fecha com 1,56. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida,
que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,56. Paga e sobra, mostrando uma tranquilidade financeira no curto, médio e longo prazo. Já a liquidez corrente mede só o ano corrente, só o curto prazo. No curto prazo, ela consegue pagar suas dívidas? Ele sai com índice de 1,27, um pequeno recuo para 1,25, sobe para 1,61 e fecha setembro com 1,63. Isso quer dizer, em relação às dívidas que vão vencer no ano, a empresa consegue pagar quanto que ela tem para cada R$ 1 de dívida. Então, em 2021, ela fecha com 1,63. Isso quer dizer, para cada R$ 1 de dívida que ela vai ter que pagar no ano, ela dispõe de R$ 1,63. Paga e sobra, mostrando uma tranquilidade financeira, a empresa trabalhando com folga de caixa. Já no endividamento, esse outro gráfico aqui, vai mostrar o comportamento da dívida e o tamanho da dívida da Positivo Tecnologia. 71,5% em 2018, 72,5% em 2019, aí a dívida recua para 63,4% e agora em setembro fecha com 64%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 64%. Fechando agora com os índices de rentabilidade, que vai medir quais são os ganhos da empresa em relação ao que ela vende, em relação ao que ela investe, em relação ao acionista. Então, começando com a margem líquida. Quanto que ela ganha em relação ao que ela vende? Em 2018, ela tinha uma margem negativa, 0,02%. Quer dizer, de tudo que ela vendia, ela não ganhava praticamente nada. Pelo contrário, até perdia 0,02%. Já em 2019, a empresa passou a já ter um ganho. Então, de tudo que ela vendia, ela ganhava 1,09%. Essa margem aumenta em 2020 para 8,93%. E agora, até setembro, está trabalhando com uma margem líquida de 7,03%. Isso quer dizer, de tudo que ela vende, ganha líquido, limpo, 7,03%. As outras três barrinhas que nós temos ali retratam a rentabilidade do ativo. Quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Menos 0,02% em 2018, aí já passa a ter uma rentabilidade positiva, 1,07% em 2019, e agora 2020 fecha com 6,93%. Isso quer dizer, em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela tem um ganho de 6,93%. E fechando a rentabilidade do PL, que são as outras três barrinhas que nós temos ali, a rentabilidade do PL mede o quê? Qual é o retorno que o acionista tem através dos lucros gerados pela empresa? Então, o acionista que já tinha sua posição nesses respectivos anos teve uma perda de 0,09% em 2018, até porque a empresa fechou com um prejuízo, né? Aí, já no ano de 2019, o acionista ganhou 3,90%. E agora, nesse último ano, em 2020, o acionista ganhou 18,96%. Isso quer dizer, em relação ao investimento feito pelo acionista, que está lá dentro do patrimônio líquido da empresa, através dos lucros gerados pela companhia em 2020, ele teve um ganho de 18,96%. E também, já para fechar os gráficos aqui, trago nesse quadro agora o comportamento da ação da Positivo Tecnologia nos últimos 5 anos, né? Então vamos observar ali que ele vinha praticamente estável ali desde o final do ano de 2016, girando ali em torno de R$ 3,00, R$ 3,50, enfim. Ele foi trabalhando durante todo esse período até o começo de 2020, girando entre R$ 2,00 e R$ 3,00. Então a ação totalmente estável nesse patamar durante o final de 2016 até o início de 2020. Quando começa 2020, a ação ela dá um salto. Ela chega lá e atinge o seu patamar maior com R$ 11,20. Então, uma ação que ela girava entre R$ 2,50 e R$ 3,00, ela fecha ali em 2020 com 11,20. Né? E aí, na sequência, claro, veio a pandemia e diversas empresas tiveram aquela queda e a Positivo Tecnologia não foi diferente. Aí ela volta lá ao seu nível normal de 2,55, cada ação valendo R$ 2,55. Aí ela começa a subir, mas ela não consegue decolar novamente e passa até o começo do ano de 2021 trabalhando ali na faixa de R$ 4,00, R$ 4,50. E agora começa 2021, aí a ação dá uma disparada. Aí quando ela dispara, ela atinge um novo recorde que é R$ 15,58,
o valor de cada ação. Aí, só que ela não se sustenta nesse 15,58, cai, ameaça uma subida, mas não se sustenta e acaba caindo. E hoje, agora no último dia 19 de novembro, ela estava cotada na faixa de R$ 9,11. Só para termos um comparativo, o valor patrimonial de cada ação da Positivo Tecnologia é de R$ 8,37. Então se veja que o valor de mercado está muito próximo do valor patrimonial dela, que é R$ 8,37. E também só para passar mais uma informação, a empresa voltou agora nesse ano de 2021 a pagar dividendos, tendo já pago no ano de 2021 33 centavos por ação de dividendos. Isso depois de um longo período sem pagar dividendos, a empresa volta a pagar dividendos. Tá aí, então, analisada mais uma empresa Positivo Tecnologia SA, indicação lá da Mariana Conde. Mais uma vez, muito obrigado, Mariana. Espero que tenha gostado aí do conteúdo que a gente passou para vocês. E o importante todo desses conteúdos que a gente vai passando aqui é que justamente a história das empresas nos mostra como que vem sendo a gestão delas. E como vem sendo a gestão, existe uma grande previsibilidade de como será a gestão da empresa. Então, porque as empresas elas não ficam mudando o seu comportamento, a não ser quando existe uma troca de controladores da empresa, que daí a empresa passa por toda uma mudança, né? Então, quando você estuda a história da empresa, você já vê o comportamento. E, naturalmente, que os números, eles acabam representando esse comportamento da empresa, razão pela qual é importantíssimo também a gente saber um pouquinho de toda essa história, que aí a gente já vê até um modelo de gestão da empresa. E naturalmente que todas essas informações elas servem para dar o quê? Para dar embasamento, porque na hora de você comprar, de investir em uma empresa, então a gente tem que saber pelo menos que empresa é essa, o que ela faz, para onde ela vai, para que a gente possa fazer o investimento com mais segurança. E naturalmente que os números, tanto a situação financeira, endividamento, rentabilidade, lucratividade, eles são fundamentais também para esse processo de tomada de decisão. Sabemos que investir na bolsa é um risco, né? Então nós temos que minimizar os riscos através do conhecimento, através das informações, para tentar potencializar as probabilidades de ganho. E com isso, ir construindo, né, o nosso patrimônio gradativamente, até porque não existe milagre na bolsa. Esse negócio de ficar rico de uma hora para outra não é bem assim. Então, e passo a passo, construindo seu patrimônio para ter cada vez uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor. Esse é o objetivo dos investimentos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Dito isso, bons investimentos para vocês.